Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos aqui no capítulo 14, página 127 da biografia da Santa Gema Galgani, escrita pelo padre Germano, passionista, seu diretor espiritual. Bom dia a todos sejam bem-vindos aqui à leitura. As virtudes, o espírito de santidade peculiar à serva de Deus. Além do espírito essencial de santidade, igualmente comum a todos os justos, há outro inteiramente peculiar a cada um. O primeiro, o espírito essencial, consiste na posse de todas as virtudes ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo, chefe e modelo de todos os predestinados. O segundo, na prática de uma virtude especial, que é a alma e a vida de todas as outras, e constitui o caráter e fisionomia que distingue e forma cada santo. É curioso o padre Germano observar isso, que cada santo tem uma... Ele obviamente pratica todas as virtudes, mas tem uma virtude, um espírito particular de santidade, que caracteriza particularmente cada santo, Ora, não há dúvida que Gema se tenha consagrado com inexcedível cuidado, desde os mais tenros anos, à aquisição das mais belas virtudes. Praticou-as todas e as possui em grau eminente, de tal modo que seria preciso grande esforço para discernir qual a principal virtude. Entretanto, para ela também havia uma virtude característica em que se exercitou naturalmente, uma virtude que transparecia em todo o seu ser, que ornava todos os seus atos e a tornava tão amável e querida. Pelo que já leu até aqui, o leitor já terá compreendido e apreciado qual é esta virtude. A simplicidade evangélica. Aqui tem uma nota dizendo assim: Santa Gema foi agraciada com as mais extraordinárias graças, como estigmas, o suor de sangue, o incendium amoris, etc. Mas não repousava em nada disso a santidade de Santa Gema. É a simplicidade que a distingue. A espiritualidade de Santa Gema é aquela da simplicidade evangélica. E é esse frescor que emana de todos os seus escritos. O estigmatino Padre Cornélio Fábio fala que a experiência mística de Santa Gema é diretíssima. Não será a sua simplicidade que abriu o caminho reto até a união? Divo Barsotti dirá: é necessário tornar-se simples como Gema. A simplicidade
Todas as coisas falam uma linguagem que transcende a poesia. Ele cita aqui dois autores, né, falando sobre o mesmo tema da simplicidade evangélica de Santa Gema. Né? Será, portanto, justo que, antes de ir adiante na descrição das virtudes desta serva de Deus, façamos bem conhecer e admirar por todos os meios a sua rara simplicidade. Que nos importa que, aos olhos do mundo, esta virtude tenha pouco valor? O verdadeiro apreciador de tudo, Deus, a estima tanto que chega a dizer que todo o seu coração se volta para aqueles que andam na simplicidade e que para eles tem reservado os mais íntimos segredos. Se não vos tornardes simples como crianças, não entrareis no reino dos céus. Estou citando aqui Mateus, capítulo 18, versículo 3. Por essa bela comparação, é fácil compreender quanto vale no Evangelho a simplicidade. Isto é, o cristão que, por virtude, procede como uma criança, conservando a alma isenta de maldade e enganos, e todas as faculdades inclinadas à retidão, sendo esta virtude conforme ensina o doutor Santo Tomás, fruto da verdade e da modéstia. Aqui tem a citação da obra de São Tomás, né? Da Suma Teológica, segunda, questão 109, artigo 3. O fato é que Gema possui essa virtude de um modo raro e em grau sublime. Era simples em seus pensamentos e assim incapaz de conceber um mau juízo sobre qualquer coisa que visse ou ouvisse. Naquela alma reinava perpétua calma e inalterável paz, sempre fixa em Deus, e nele seu espírito encarava todos os acontecimentos, fossem eles bons ou maus, agradáveis ou incômodos. Era como um espelho limpíssimo, do qual todos se podiam aproximar, sem deixar nele a menor impressão. Essa bela qualidade da alma, transparecendo no corpo, fazia com que o seu aspecto não só não inspirasse temor ou retraimento, mas antes atraísse e arrebatasse os corações, induzindo-os a sentimentos de veneração e suave confiança. Um venerável prelado, conversando uma vez com ela, disse: com esta jovem eu não teria dificuldade de fazer minha confissão geral e confiar-lhe os mais íntimos segredos da minha consciência. Tal é a confiança que a candura de sua alma me inspira. Um venerável prelado, né, que disse isso. Um padre, né? Provavelmente, não sei, religioso, ou talvez padre secular mesmo, né? A impressão que Gema causava, né, era essa. Causava nas pessoas, né, inclusive religiosas, né? Na verdade, diversas pessoas, encantadas pelo seu angélico e ingênuo aspecto, iam procurá-la para tratar de assuntos da maior reserva. Então as pessoas a procuravam mesmo, né?
quase que para confessar, né? E a boa donzela os ouvia modestamente, mas com poucas palavras respondia, aconselhando conforme a necessidade. E depois recolhia-se em si mesma, não pensando mais no que tinha ouvido, pois ela temia que ideias estranhas viessem mesclar com as celestes. E somente com essas queria se entreter. E dessa forma se pudesse alterar a simplicidade do seu espírito. Eu mesmo a experimentei mais de uma vez neste ponto, procurando lhe falar sobre assuntos estranhos. Sempre me interrompia. Sabe, reverendíssimo padre, já rezei a Jesus por aquele infeliz. Já lhe agradeci pelo bom êxito daquele negócio. Agora, permita-me não pensar mais nisso. Em virtude desta retidão de espírito e candura da alma, compreende-se que não poderia ter pensamentos de vanglória, e de fato nunca os teve. Por mais que o demônio se esforçasse em lhe apresentar insidiosamente seus merecimentos e virtudes, jamais conseguiu surpreendê-la. Agora, aquele sim, sim, não, não do Evangelho, que está em Mateus 5:37, sobre os quais ela tinha estabelecido a regra da sua vida, era como um prumo que a conservava em perfeito equilíbrio. Os louvores, sem dúvida, lhe desagradavam, porque era muito humilde, mas não a impressionavam, assim como não a alteravam os desprezos e as injúrias. Tudo era igual para ela, como acontece com as crianças, que pela sua simplicidade não sabem dar peso a essas manifestações que tanta comoção trazem aos mortais em geral. Assim como o espírito era o coração desta inocente pomba, reinava nele a mais perfeita ordem, serenidade, franqueza e inocência. Seu puríssimo coração era todo de todos e todo para todos, mas sempre em Deus. Era agradecida para com as pessoas amigas e não sabia querer mal aos que não a estimavam. Nada desejava nem procurava. Nada a afligia, porque nenhum afeto terreno a absorvia. Os horríveis sofrimentos com que a atormentavam os demônios, sentia-os só pelo temor de ofender a Deus. Caso contrário, não lhes teria dado atenção, nem falado deles com seu diretor. O mesmo se pode dizer de qualquer outro tormento, à semelhança do divino Cordeiro, que, como dizem os profetas, levado ao Calvário, se conservava silencioso, não abria a boca, e oferecia as faces a quem o queria ofender. Quantas vezes, indo à igreja procurar o confessor, não foi publicamente injuriada pelos insolentes meninos vestidos de batina e quase que a expulsam dali. Elas se expulsavam, talvez seja aqui. Ela se calava sempre, evitando referir esses fatos às pessoas de casa.
Mas para não adiantar o que sobre esse assunto devo dizer mais adiante, limito-me só a este fato e continuo. Se foi tão grande como se vê a simplicidade de espírito e de coração de Gema, e se da abundância do coração fala a boca, que se poderá dizer da simplicidade do seu modo de falar? Então veja que o padre Germano, no capítulo anterior, né, ele nos deu a ideia de como é que era a vida diária de Santa Gema, né? Os seus hábitos diários, os seus comportamentos na casa, né, dos Giannini, né? E agora ele está fazendo, ele está nos mostrando, né, um aspecto do comportamento da Santa Gema, né? Do ponto de vista, claro, da santidade, né? Do ponto de vista do comportamento externo ainda, né? Mas com ênfase aqui na sua simplicidade, né? Na sua simplicidade em todos os aspectos. Então agora ele vai discorrer sobre o modo de falar, né? Como não pensava mal de ninguém, não sabia dizer nada em desvantagem do próximo. E diz uma testemunha que era necessário muita obstinação para lhe arrancar da boca, nas ocasiões necessárias ou úteis, qualquer coisa leve que fosse ofensivo a alguém. Observava essa reserva não só quando falava com uma pessoa qualquer, mas até com o próprio diretor espiritual. Sempre que este a interrogava, contentava-se em mencionar o fato tão vagamente que apenas conseguia fazer compreender o que queria. Já respondendo por escrito, acrescentava umas reticências, como dizendo: então, o senhor, o resto, e passava com toda a naturalidade para outro assunto. Entenda o senhor o resto, né? Na verdade. Entenda o senhor o resto. Quer dizer, falava alguma coisa e depois parava. Né? Usava também de uma interessante discrição quando o seu pai espiritual tinha de confiar qualquer coisa contra alguém. Ela dizia, né? Senhor padre, peço-lhe que reze. Aquele ou aquela não anda como Jesus quer. Escreva-lhe e aconselhe-a que se emende. Depois, pontinhos e pronto. Para começar a falar ou a escrever, não usava de preâmbulos, conforme se faz geralmente, e em muitos casos é até prescrito pelas conveniências. Parecendo-lhe que era mais uma perda de tempo e uma espécie de artifício para, de certo modo, obter as boas graças de quem ouve ou lê, entrava logo no assunto. Qualquer que fosse a dignidade da pessoa a quem se dirigia, a não ser que se queira chamar de introdução certas formas de inefável simplicidade com que frequentemente começava suas cartas. Ele vai dar alguns exemplos, né? Senhor Bispo, queira ouvir-me. Hoje aconteceu-me isto, isto e isto. Ou ainda, meu pai, viva Jesus.
Escute como é interessante o que lhe vou dizer. E outras formas semelhantes, que para quem tem bom senso, devem agradar infinitamente mais do que todas as afetadas cerimônias do estilo atual. Escrevendo ao seu pai espiritual e sabendo bem a quem se dirigia, não se inquietava em pensar se o que dizia era bem ou mal, se redundaria em seu louvor ou vitupério, se poderia ser interpretado em bom ou mau sentido. Terminada a carta, fechava sem reler, não pensando mais no que tinha escrito. Quando não tinha à sua disposição uma folha inteira de papel, tomava metade. Na falta ainda desta, servia-se do primeiro pedaço que lhe viesse às mãos. Uma vez só, lembro-me que ela pediu desculpas por, tendo necessidade de me escrever e não achando quem lhe desse um selo, pôs a carta no correio sem ele, sem o selo. Que dirá o senhor padre quando tiver que pagar a multa? Mas perdoe-me, sou muito pobre, não tenho sequer uma moeda. Bom, aqui devia ser entregue a carta, né? Sem selo e cobrado do destinatário, né? Pelo que ele escreve aqui, né? Por acaso, poderiam desagradar tais negligências, atenuadas por tão amável e delicada ingenuidade? Entretanto, algumas vezes acontecia que, deixando-se levar pelo impulso de seu bom coração, a cara donzela se expunha a alguns leves inconvenientes. Mas era inútil querer persuadi-lo de que não convinha confiar em todos, ou que daria motivos para a censurarem fortemente, pois ela julgava que todos procedessem com a mesma singeleza e assim que podia ter franqueza com todos. Como uma criança mesmo, né? Como uma criança mesmo. E não querendo pensar que quem a repreendia era impelido pela ira ou outra paixão desordenada, procurava persuadir-se que era uma sugestão do demônio, permitida por Deus para a humilhar. Assim, tranquilizava-se. Mas é conveniente recordar que Gema estava longe de ser pouco inteligente ou espirituosa. Porém, assim procedia porque se tinha, por amor de Deus, conservado-se criança. Então, isso não é falta de inteligência, né? O que ele quer dizer aqui é que esse comportamento dela não é burrice, não é estupidez. Não se trata disso, né? Sendo sua rara simplicidade o fruto de contínuos atos de virtude, não é de admirar que esta bela qualidade a acompanhasse sempre e em todo lugar. A simplicidade no porte e no trato, no vestuário e nos objetos de seu uso, caso se possa dizer que tivesse algum objeto de seu uso. Simplicidade em tudo, enfim. Nada tinha de supérfluo, nem o queria. Neste ponto, ela punha em prática a palavra simplicidade em toda a sua extensão. Porque simples quer dizer desprovido de toda a forma estranha,
e ela se contentava com o estrito necessário. Bastava contemplá-la para ficar possuído da mais alta admiração. Nada tinham de singular suas maneiras. Então ela não se distinguia dos outros, né, pelas maneiras, né? À exceção de uma gravidade repassada de dignidade, que era efeito de sua contínua união com Deus, bem pudera ser tomada por uma donzela comum. Então aqui é essa característica, né? Ela não se distinguia. Na igreja, onde passava longas horas, cada dia rezando ao pé do tabernáculo, conservava-se imóvel como uma estátua, mas nada transparecia do que interiormente se operava em sua alma. Nem um suspiro, um gemido ou uma atitude diferente da que se percebe nas pessoas piedosas. É claro que Santa Gema, então, não é, se distinguia das pessoas impiedosas, não é? Obviamente. Mas entre as pessoas piedosas, religiosas, frequentadoras da missa, entre essas pessoas ela não tinha nenhuma distinção, né? Quando o ardor do seu amor a fazia derramar lágrimas, logo que as percebia, com ambas as mãos, encobria o rosto, levemente inclinado para o peito. Em suma, esta tão agradável simplicidade brilhava em todas as virtudes de Gema, das quais era a forma e, por assim dizer, o delicado ornamento, não havendo uma só em que não estivesse impressa esta bela qualidade. Acho que foi ontem, né? Nós comentamos aqui. Já esqueci se foi aqui ou não, né? Sobre a humildade, né? Eu digo sempre que a humildade é uma virtude que se passa de forma invisível para as pessoas. Invisível, né? A humildade é uma virtude que se pratica, né? A pessoa humilde, verdadeiramente humilde, né? Ela não se destaca pela humildade. A pessoa verdadeiramente humilde, ela ninguém dirá desta pessoa verdadeira humilde que ela é humilde. Porque é uma virtude que não distingue as pessoas, né? Enfim. Então aqui a gente vê em prática esse. Então a pessoa que tivesse, né, contato superficial com Santa Gema, não as pessoas da família Giannini, não o diretor espiritual, né? Mas as pessoas que tivessem um contato, digamos, social com Santa Gema, poderia ter vários adjetivos com relação. Desculpem, gente. Com relação à santa, mas não esse adjetivo, né? Por causa exatamente disso, né? Essas virtudes
digamos assim, principais, né, da alma católica, elas não são praticadas para se distinguir, mas para agradar a Deus, né? Então, assim era Santa Gema. Ela, enfim, nas coisas normais, é claro que as coisas anormais que aconteciam com ela, obviamente, ela, enfim, ela se distinguia, mas assim, nas coisas normais, na vida normal, na vida cotidiana, né? Ela, enfim, era como outra qualquer. A gente poderia falar que ela era simpática, que ela era reservada, que ela era bonita, que ela era, os olhos eram assim, os olhos eram assados, etc. Mas só, né? Com razão, foi esta virtude a que formou verdadeiramente o espírito e a nota característica desta Virgem, esposa de Cristo. Mais ainda, tão raro dom não acompanhou somente a nossa Gema na prática das virtudes, que podem ser vistas e admiradas pelos homens, mas tendo-se, como dissemos, enraizado em sua inteligência e coração. Sempre eu digo, né? Inteligência e coração nas expressões religiosas significa inteligência e vontade, né? Que são os atributos da alma, né? Os mais altos atributos da alma, né? Mas tendo-se, como dissemos, enraizado em sua inteligência e coração, não podia deixar de segui-la nos caminhos sublimes da contemplação mística a que Deus a quis elevar. Então ela era também, nessas elevações místicas, né, o que ela era simplesmente na vida normal. Né? Ela entrou neste caminho sendo ainda criança no espírito, como era na idade, e tratando com a majestade do Senhor, recebendo seus segredos e gozando das suas doçuras. Assim se conservou por toda a vida. Confesso que foi sempre este o maior prodígio que admirei nela. Essa candura e singeleza, a par do que há de mais sublime na ordem sobrenatural, foi a prova mais convincente que me fez considerar como verdadeiro o seu espírito de santidade. De fato, quem ignora que os elevados pontos da religião são por sua natureza tão sublimes que diante deles o homem mortal fica sobrepujado, e aqueles mesmos que mais se têm familiarizado com eles nunca chegam a habituar-se completamente. E sempre temendo e tremendo, esperando e amando, é que recebem as comunicações que o Senhor se digna fazer-lhes. Não era, porém, assim com Gema. Para ela, a fé não parecia ser mais fé, mas evidência, quase como no seu elemento. Não precisava fazer o menor esforço para compenetrar-se de tão grandes verdades. Deus, a sacrossanta humanidade do Verbo Divino, a Eucaristia, os anjos e os santos do céu, ela os contempla e lhes fala familiarmente. Humilha-se a seus pés, adora, reza, chora, como se os tivesse presentes à vista, sem véu, não só durante os êxtases e os raptos e nos mais íntimos segredos da contemplação, mas de um modo ordinário e habitual, ainda durante a profunda aridez espiritual. Então, esse mundo da nossa fé, né? Nós rezamos para o nosso anjo da guarda. Nós não vemos o nosso anjo da guarda, né?
Nós rezamos para os santos, não temos nenhuma comunicação com os santos direta, né? Nós tomamos a Eucaristia, mas não temos nenhuma sensibilidade em relação à presença real. Mas ela não, ela tinha. A fé para ela já era uma coisa tão concreta, né? Que, enfim, era muito diferente da gente, né? Essa expressão, né? Que nós vemos as verdades através da fé, né? Para ela não se aplica, né? Ela via mesmo, né? Todas essas realidades, né? Devo confessar que uma vez tive alguma dúvida, parecendo-me demais aquela certeza da evidência. Mas foi apenas um momento, porque Gema, como que adivinhando a minha perplexidade, começou a confiar-me as altíssimas comunicações que tinha tido com a divindade. E acrescentou as seguintes palavras, que para mim valem uma teologia. Então, Gema aqui estava... Ele fala assim, adivinhando, né? Mas ela tinha essas visões, né? Ela tinha esses conhecimentos extraordinários comunicados pelo próprio Deus, né? Sobre o que se passava com as pessoas, com o diretor espiritual, com o confessor, né? Ela sabia das dúvidas que eles tinham em relação a ela, enfim, de todos os problemas que eles tinham para confirmar a origem desses fenômenos, né? Então, vamos ver o que ela escreveu para o padre Germano e que para ele valia como uma teologia, né? Dizia ela, né? Certamente é este o paraíso na terra. Porém, eu quero ir para o verdadeiro paraíso. Por quê? Meu Pai, daqui eu vejo a meu Deus, vejo a Jesus, mas não todo inteiro. Ele não me aparece inteiramente, bem que seja já muito o que ele me permite ver, e exceda a todo o entendimento humano. Mas lá eu o verei perfeitamente. Olha que coisa incrível, né? Quer dizer, por mais que ela tivesse, né, essas visões, essas comunicações, né, era ainda imperfeito. No céu nós teremos uma visão muito mais perfeita, né, das coisas. Eis, pois, o mérito da fé que se conserva em toda a sua força no desejo dos bens futuros, embora na posse de tanta evidência e tão íntima familiaridade. Então, o que o padre Germano quer mostrar aqui, né, é que a fé ainda tinha uma razão de ser mesmo para a Gema, que via tudo, né, que era a posse completa desse bem, que ela já sentia aqui na Terra. Né? A posse completa. A posse completa de Deus. Né? Assim, tanto quanto é permitido a uma criatura mortal, Gema vivia diante de Deus e tão infinita majestade não a ofuscava. Ela lhe falava com a mesma confiança e naturalidade com que uma menina se dirige a seu pai, assentada sobre seus joelhos. Sem faltar em nada ao devido respeito, Gema fala com Deus com a mesma singeleza de palavras e ingenuidade, de maneiras isentas de toda a cerimônia que se usa entre as crianças.
Seria necessário, para dar uma ideia completa, que eu pudesse reunir aqui todos os longos colóquios dos seus êxtases e contemplações que possuímos. Contentemo-nos, porém, com algumas linhas de um escrito seu, dirigido ao diretor. Outros veremos pelo livro adiante. Na sexta-feira, isso Santa Gema falando, né? Na sexta-feira, Jesus me apareceu. Desta vez, estava muito sério. Parecia chorar. E eu lhe disse: Que tendes, Jesus, que chorais assim? Não seria melhor que me deixasseis antes chorar a mim, que tanto o desejo? Mas Jesus não respondia. Então, afastando-me devagar, aproximei-me da Mãe Celeste e lhe perguntei: Dizei-me, minha mãe, que tem Jesus e por que chora tanto? Que poderia eu fazer para consolá-lo? Imagina a cena, né? Enfim. Desse modo, enquanto essa menina brinca familiarmente com o seu Deus, ele lhe exalta o entendimento com altíssimas ideias sobre os mistérios da sua justiça e misericórdia no governo do mundo e do seu infinito amor. A presença visível do seu anjo da guarda, de quem, com raro exemplo, foi tão favorecida por Deus, era para esta virgem um dos fatos mais naturais. Ela lhe falava como se fala com outra pessoa amiga, dava-lhe recados contínuos e de toda a espécie para os habitantes do céu e da terra, com a mais humilde reverência, mas repassada de afetuosa familiaridade. Se, enquanto conversava com ele, alguém a chamava ou tinha algum dever a cumprir, levantava-se logo e, sem nenhuma cerimônia, corria a atender ao que era preciso, deixando o anjo à sua espera. À noite, deitando-se, pedia ao anjo que lhe fizesse uma cruz sobre a testa e velasse à cabeceira. Obtida esta certeza, sem mais, voltava-se para o outro lado e dormia. Oh, como são ditosas as virgens, a quem os anjos acompanham visivelmente. Logo ao acordar pela manhã, era-lhe permitido rever o seu fiel companheiro, sempre ao seu posto. Mostrava-lhe, porém, pouca atenção, ansiosa como se sentia por voar à igreja e receber a Sagrada Comunhão, na qual, dormindo muito pouco, tinha pensado durante toda a noite. Tenho coisa melhor, dizia-lhe. Vou a Jesus. E logo se afastava. Dizia ao anjo, né? Eu tenho coisa melhor que você, né? Eu vou a Jesus. Quando o anjo despedia-se dela, com inefável graça, costumava dizer-lhe: Adeus, querido anjo, saúda por mim a Jesus. Essa era a familiaridade que ela tinha, né? Todas as semanas, durante um tempo considerável, renovavam-se as misteriosas feridas dos estigmas. Da quinta à sexta-feira, participava da paixão do Salvador. Sofria dores tão atrozes que se receava que pudesse lhe causar a morte. Mas, cessado o êxtase, levantava-se e, como se nada lhe tivesse acontecido, lavava as mãos para tirar as manchas de sangue que tinha corrido em abundância. Puxava as mangas do hábito para cobrir as grandes cicatrizes e, julgando não ter sido vista por ninguém, muito calma e serena,
voltava a conversar com as pessoas de casa. Não vos parece uma maravilha singular, ó leitor, que uma senhora ou donzela a quem sucediam fatos tão importantes e raros não se detivesse em pensar e perguntar a si mesma: mas que quer dizer isto? É bom ou mau sinal? É obra de Deus ou engano do demônio? É verdade que a sua profunda humildade lhe inspirava algum temor, particularmente quando via que os demais se impressionavam com aqueles fenômenos extraordinários. Entregava-se, porém, a Deus e à opinião dos seus diretores espirituais. Assim ficava tranquilo, não procurava nem indagava mais nada. Como se não fosse nada de extraordinário achar-se frequentemente em pleno Calvário, sofrendo agonias atrozes como o seu Deus crucificado, tão logo voltava a si, achava-se perfeitamente disposta a ir entreter-se com as crianças da casa. Finalmente, para não me estender muito neste capítulo, direi que, durante os êxtases, recebia também luzes divinas a respeito do que convinha fazer ou evitar, quer em relação a si, quer aos outros, e se apressava logo em comunicá-lo ao seu diretor, falando-lhe ou escrevendo-lhe. Jesus disse isto e me recomendou que lhe transmitisse tudo. Se eu compreendi mal, faça com que ele próprio lhe explique melhor. E pronto, não pensava mais nisso. Ela escrevia para o diretor: olha, eu acho que Jesus falou isso. Agora, se eu estiver enganado, o senhor pede a ele para que explique para o senhor esse negócio melhor. Né? Se acontecia que o mesmo recado fosse repetido 3, 5, 10 e mais vezes, outras tantas tornava a manifestar ao diretor com igual calma e ingenuidade. Assim como se lê na Sagrada Escritura do menino Samuel com o sacerdote Eli. Jesus falou assim e assim: peço-lhe que eu ouça meu Pai e o satisfaça. Para demonstrar perfeitamente o que é seguro, seria preciso transcrever todas as cartas escritas pela querida Gema e também os colóquios nos êxtases, que são realmente uma combinação de ideias sublimes e de palavras ingênuas, próprias de uma verdadeira criança. Lendo-as, o leitor com certeza exclamará comigo: cara simplicidade, quanto te tornaste rara no mundo. Tua candura me comove e confunde. É coisa interessante que ele fala aqui, né, sobre o escrito de Gema, né? Que fala assim, que é uma combinação de ideias sublimes e de palavras ingênuas. Coisa incrível, né? Isso. A gente pensa que para comunicar coisas sublimes a gente precisa de palavras especiais, né? E obviamente Gema combinava isso com palavras ingênuas, né? Então, aqui a gente continua vendo, né, aspectos, digamos assim, externos da santidade de Gema, né? Certo? Então eu estou na página 134, no final do capítulo 14, né? Eu paro aqui, a gente continuará a leitura na semana que vem, né? E aqui já tem uma observação da Aline, né? Diz assim: como é necessário pedir o desprezo do mundo, assim ela ficava mais tranquila com toda essa situação. Hoje queremos pertencer aos grupos, estarmos entre os iguais, que infelicidade. Na verdade, assim, a gente perdeu a noção, a gente perdeu o conceito, né, do que é essa simplicidade evangélica, né? A descrição do Padre Germano
em relação a Santa Gema é muito interessante, porque assim é diferente de uma biografia, digamos, normal de santo, porque ele conviveu com ela e ele observou os mínimos comportamentos dela, né? Ele tem muitos dos escritos dela em mãos, né? Então assim, ele pode traçar um perfil que às vezes falta na vida dos santos, né? Que é um perfil psicológico, né? Comportamental, um perfil mais realista, né? Da vida dessa moça, dessa donzela, na sua parte externa, que é uma coisa que a gente às vezes não tem, né? Ou às vezes a gente tem dos santos apenas quando se vai descrever os fatos extraordinários, né, da vida dele. Que é claro, o biógrafo, o geógrafo, ele tem interesse em enfatizar, não é, as coisas extraordinárias, né? Mas nos santos, né, e muitos deles, não só em Santa Gema, as coisas extraordinárias são vislumbradas justamente na vida normal do santo, né? E é essa vida que nós temos, a vida normal do santo, é a vida que nós temos que mais observar, né? Porque é essa vida normal, é exatamente a vida que nós temos. Nós não temos a outra vida que ele tem, né? A vida dos êxtases, etc. Nós temos a vida normal. E nós podemos, mesmo nesses santos extraordinários, né, replicar ou tentar replicar, né, a vida normal deles, né? Isso está na nossa alçada, né? Claro que nós não podemos replicar o calvário pela qual ela passava toda quinta e sexta-feira. Isso não dá. Isso é graça que Deus dá. Mas nós podemos replicar a simplicidade dela, ou tentar, né? Claro, obviamente tentar, né? As poucas palavras dela, não é? A descrição dela, a falta desse impulso de falar mal das pessoas. Ela não falava mal das pessoas. Ela sempre procurava ver a parte boa das coisas, né? Isso nós podemos tentar replicar, né? Por isso que é interessante a descrição, porque eu disse para vocês, né, quando nós estávamos lendo Santa Teresinha do Menino Jesus, né, que Santa Gema é uma santa diferente, uma santidade diferente, né? Que muitas das coisas que aconteceram com ela nós não podíamos nem sequer sonhar em replicar. Mas nessa parte social, comportamental, de atitudes psicológicas em relação ao mundo e às pessoas, essas nós podemos tentar, pelo menos, replicar, né? No nosso interior, inclusive, né? Não precisa nem ser com as pessoas, né? No nosso interior, né? Essa indistinção em relação às pessoas, esse comportamento normal, né? Nós temos que procurar ter um comportamento normal. Nós não temos que nos distinguir das pessoas, né? Fazendo as coisas corretas, obviamente. É claro que no mundo de hoje, como estão as coisas, a vida católica já é uma distinção extraordinária, né? Porque na época, né, você fazer uma oração antes da sua refeição não distinguia as pessoas, porque todas elas faziam, né? Hoje isso já é uma espécie quase de escândalo, né? Você está no meio pagão, você fazer um sinal da cruz, né, antes de tomar uma refeição já coloca todo mundo te olhando, né? Mas enfim, nós não temos que preocupar com isso, né? Entrar nessa vida de simplicidade e vivê-lo, né? Isso nós podemos tentar fazer, né? Tá certo? Isso nós podemos tentar fazer. Pergunto se há mais alguma
observação que vocês queiram fazer? Então, se não há, Deus lhes pague pela paciência e generosidade de me escutar aqui. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Na segunda a gente nos reencontramos aqui, se Deus permitir, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.